As duas reais etapas da vinda de Cristo. A vinda de Cristo abrange inegavelmente duas reais etapas. Porém, quais serão tais etapas? Que Jesus virá, isso a Igreja de Cristo não duvida. Porém, a vinda de Cristo, a qual aguardamos, será uma só, mas com duas etapas, claramente percebidas quando analisamos a Bíblia com atenção total e com a ajuda do Divino Espírito de Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que só então se possa entender com clareza as verdades da e na Palavra de Deus. Sendo assim, vamos logo ao ponto. Vejamos a primeira etapa da vinda de Cristo. Profeta Zacarias, capítulo 14, verso 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Perceba, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Perceba esse detalhe também, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Compare esse trecho destacado desse verso com o texto destacado da leitura anterior e verá a similaridade e entenderá que é com relação ao detalhe destacado do primeiro texto, a saber, a parte final de Zacarias capítulo 14, versículo 5, que o apóstolo Paulo está mencionando no texto que acabamos de ler. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Texto no qual Paulo faz menção à profecia de Zacarias capítulo 14, versículo 5. Ele vai esclarecer que o Senhor meu Deus, que virá com todos os seus santos, trata-se da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 ao 10. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 12 e 13, nós vimos que, quando o Senhor Jesus vier com todos os seus santos, a Igreja fiel de Cristo deverá estar na terra e deverá se manter irrepreensível em santidade
para assim ser encontrada pelo Senhor Jesus, que virá juntamente com os seus santos. E no capítulo 1 desta primeira carta escrita por Paulo, ele deixa muito claro que a igreja para a qual ele está escrevendo é uma igreja exemplar, é uma igreja modelo, é uma igreja fiel, é uma igreja verdadeiramente convertida, e não uma igreja que estava dando mau exemplo, uma igreja desviada, uma igreja ímpia, uma igreja apóstata, que merecia passar pela grande tribulação e ver Jesus vindo nos céus com uma igreja santa, lavada e remida depois da grande tribulação. Não, Paulo ele está dizendo que essa igreja exemplar, fiel, santa, genuína, verdadeiramente convertida, passaria pela grande tribulação, caso a grande tribulação se cumprisse naquela época sobre a terra, e então, ao fim da grande tribulação, esta igreja fiel, exemplar, genuína, convertida, veria o Senhor Jesus vindo com os santos. Logo estes santos não se trata da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, da santa igreja de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que santos serão estes com os quais o Senhor Jesus virá, já que não se trata da santa igreja do Senhor Jesus Cristo? Outro ponto a se destacar também é que Paulo ele escreve para a igreja em Tessalônica que esta passaria pela grande tribulação, mas ao mesmo tempo seria livrada da ira futura. Então, o que Paulo está deixando claro para nós? Que a ira futura não tem nada a ver com a grande tribulação, porque pela grande tribulação, se esta ocorresse naquela época, a igreja em Tessalônica passaria por ela, mas ao mesmo tempo, esta igreja estaria livre da ira futura. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Perceba agora que na segunda carta, quando Paulo se refere a santos, ele se refere à Santa Igreja, aos santos que compõem a Igreja de Deus e de Cristo. Mas no capítulo 1, os santos que ele menciona e que trata-se dos santos da profecia em Zacarias 14, verso 5, não se trata da Santa Igreja, porque a Santa Igreja, caso a grande tribulação se cumprisse naquela época, estaria sobre a terra. Prova disso é que a própria igreja em Tessalônica passaria pela grande tribulação, de acordo com o que Paulo escreveu para aquela igreja, mas deixando claro que tal igreja seria, por Cristo Jesus, livrada da ira futura. Alguns pontos para se citar para então entendermos a primeira etapa da vinda de Cristo. Primeiro ponto. Aquela igreja em Tessalônica era uma igreja fiel, modelo, exemplar, genuína, verdadeiramente convertida. Segundo ponto. Paulo diz que quando o Senhor Jesus vier com os santos, esta, a saber, a igreja do Senhor Jesus, fiel, igreja semelhante à igreja em Tessalônica daquela época, esta, por sua vez, deverá ser achada irrepreensível em santidade. Terceiro ponto. Se o Senhor virá com os santos e a igreja de Tessalônica estaria na terra, caso as profecias para que se dê a vinda de Cristo se cumprissem nos dias daquela igreja, então aqueles santos vindo com Cristo não podem ser a igreja de Cristo, a não ser que o apóstolo Paulo estivesse dizendo para essa igreja fiel, genuína, convertida, exemplar, que, apesar de ser
esta igreja, uma igreja fiel, exemplar e modelo, ainda assim ela ficaria para a grande tribulação e veria Jesus vindo após a grande tribulação com a igreja, o que não faz o menor sentido. Tudo isso não seria suficiente para ela participar do arrebatamento antes da tribulação e grande tribulação? Uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja genuína, uma igreja convertida, uma igreja exemplar. Será que isso não é suficiente? Será que isso não basta para a igreja participar do arrebatamento? Horas, se uma igreja dessa, como Tessalônica, ficaria para a grande tribulação por não estar qualificada para o arrebatamento, que dirá esta igreja dos tempos atuais? Quarto ponto. Logo, os ditos santos que Paulo menciona em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, não são os mesmos santos mencionados pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 10. Então, quem são estes santos citados na primeira carta aos Tessalonicenses que virão com Cristo? Vejamos 3 textos. Marcos capítulo 8, verso 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mateus capítulo 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Perceba, com os anjos do seu poder. Se caso a grande tribulação ocorresse nos dias daquela igreja fiel de Tessalônica, tal igreja fiel, de acordo com a primeira carta, e que vai ser chamada de santos na segunda carta, estaria na terra quando Jesus viesse com os santos citados na primeira carta, que trata-se dos santos citados em Zacarias 14, verso 5. E essa igreja fiel veria Cristo vindo com os santos. Logo, tais santos citados na primeira carta não dizem respeito à igreja de Cristo, e sim aos anjos, aos santos anjos, que com Cristo virão de junto de Deus o Pai na vinda de Cristo para ser glorificado na vida de sua igreja. Os santos citados na segunda carta. Vinda essa gloriosa, visível, reveladora, manifestacional e não oculta, às escondidas ou secreta. Ou seja, a primeira etapa da vinda de Cristo, que é única e indivisível, é Cristo saindo do céu, trono da glória de Deus, até o céu em meio a nuvens, com os santos, a saber, os santos anjos. Essa é a primeira etapa da vinda de Cristo. Mas e quanto à segunda etapa da vinda de Cristo? Vejamos alguns textos. Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse capítulo 19, versos 7 ao 16. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda etapa da vinda de Cristo, que é única e indivisível, é esta, a saber, de em meio às nuvens, aonde todos na terra já o poderão ver, junto com os santos anjos. E será aí que ele, perante os olhos de toda a terra, mandará aos seus anjos que recolham a sua santa igreja dos quatro cantos da terra, para se reunirem com ele, não para morar no céu, e sim para, com corpos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade, entrar na batalha no Armagedon, pisando assim com os seus pés no Monte das Oliveiras, e assim exterminar todos os inimigos da face da terra. Após isso teremos as bodas do Cordeiro na terra, se assentando à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, momento este no qual virão pessoas do Oriente e do Ocidente e se assentarão também à mesa, e será também nesse momento que ocorrerá o tribunal de Cristo, aonde Cristo vai delegar funções para os integrantes da sua igreja. Uns governarão sobre cidades, outros se assentarão sobre tronos. Porém, cada um receberá de acordo com a qualidade, o peso
de suas obras. E aí teremos o milênio literal, com Cristo reinando com a sua igreja durante 1000 anos.